em condições políticas também muito complexas, porque exigia uma centralização de poder, tá? E ele fez isso, tá? A ferro e fogo, tá? Seria, se não tivesse tão perto da gente, nós chamaríamos que é um Cromwell, como Cromwell fez na Inglaterra, tá? Como Napoleão fez na França, enfim, para trazer as instituições da Revolução. Houve, sem dúvida nenhuma, uma qualificação da população em serviços, educação, cultura, etc, etc. Mas a mim, como historiador, essa coisa de usou violência, isso aí não me assusta nem me impressiona. Tá? Isso aí não me assusta nem me impressiona porque eu sou historiador. Isso aí desde sempre. Os processos são assim, violentos e tal. O que é, para mim, mais importante do problema desse regime é o seguinte: ao ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele criou uma situação complicada do ponto de vista social, o que veio a ser fatal, que por um lado, ele tem que construir as bases que o capitalismo não construiu na Rússia. E para fazer isso, ele vai ter que usar aqueles métodos que ali estavam. Conhecidos, que o próprio Lenin diz, temos que usar o Fordismo americano, que é o mais eficiente. Tá? E aí tu vai dizer para o cara assim, aí o cara não trabalha, e é um camponês que não entende a lógica do relógio. Tá? Mas hoje está chovendo, mas dentro da fábrica não chove, tu vai ter que trabalhar. Tá? Mas tu não pode pegar isso e levar para casa. A produção da fábrica é da fábrica. Não é uma maçã que tu colhe caminhando na beira da estrada. Então, é um problema. Vai ter que tomar banho, vai ter que cortar o cabelo, não pode ter piolho, senão dá doença em todo mundo. Então, é um disciplinamento desse camponês feito assim na base de uma violência muito grande. Assim. Ele é disciplinado ao mundo do relógio. Ele sai do mundo das estações e vai para o mundo do relógio, aquilo que o Charlie Chaplin mostra nos tempos modernos. Ele entra na linha de produção. E aí, como é que os caras conseguem que o cara produza? Só castigo não adianta. Ele vai ter que estimular o cara. E vai dizer assim, o cara que produzia, na média aqui, cumpriu. Se o cara produzir menos que essa média, ele vai ter que dar uma explicação, se ele está dormindo no ponto, se ele está fazendo cera. Agora, quem fizer a mais, o que fizer a mais vai lhe resultar em bônus. Essa coisa que dizem que participação no lucro é uma coisa mais ou menos desse tipo. Ou seja, tu vai ganhar um bônus e mais. Como não tem uma escassez dramática de quadros, os caras saíam da fábrica e iam direto para a faculdade. Abriu-se inúmeras faculdades, inclusive faculdades operárias. E o cara ia para lá. Então vai formar uma geração nova de caras, mas que ele tem uma coisa curiosa. Ele é estimulado na prática a trabalhar tentando produzir mais individualmente e até ganhar um bônus, seja ganhar um bônus para, sei lá, comprar a geladeira antes dos outros, ou poder ser o gerente, porque ele é mais eficiente e precisava fazer sapato para todo o país. O país não tinha sapato suficiente, todo mundo andava com uns panos enrolados nos pés. Então isso cria uma atitude mental. Agora, por outro lado, o cara chega nessa faculdade, o cara vai nas reuniões políticas, culturais, atividades de partido e tudo mais, e o que ensina? Cada um conforme a sua capacidade, cada um conforme a sua necessidade, de cada um a cada um. E socialismo, e daí tu tem um sistema de distribuição básica de serviços e tudo mais, e uma cultura socialista. Então, claro que isso, de certa forma, vamos dizer, os satisfaz. Eles estão ganhando coisas, mas veja bem, há uma estrutura mental que está em contradição e que um dia essa contradição vai ter que se resolver para um lado ou para outro. E enquanto eles estavam construindo, e eles tinham necessidades básicas, e eles se sentiam bem com isso. Quero dizer o seguinte, as pessoas que construíram isso tinham orgulho do que estavam fazendo.
Não pense assim, o líder X é não sei o quê. O cara que vai lá com uma brigada de voluntários numa zona que só tem banhado, o cara começa a construir canais, irriga, tá? Cria ali uma represa, tá? Daí depois chegam os tratores e tal. Aí o cara, vocês já viram que o povão gosta muito quando trabalha nessa calçada, é obra, eles pegam sempre, enquanto o cimento está fresco, eles escrevem o nome deles ali, né? Um preguinho assim, João, que e tal. Né? Os caras tinham orgulho daquilo, entende? Porque eles eram países considerados muito atrasados. Vocês não imaginam o que foi o dia que a União Soviética lançou o Sputnik. Passou dos Estados Unidos. Cara, aquilo foi assim, ó, do cara mais simples até. Foi um orgulho coletivo, porque aquilo ali era um esforço coletivo. Tá? Então eles tiveram que travar guerras e reconstrução e tudo mais. Então essa contradição ela foi amortecida por esse crescimento. Só que depois, quando chegou uma outra fase, que já não tem mais tanto crescimento, tá, e o país consegue ter mais segurança, esses fatores voltam. Quer dizer, a própria China hoje ela tem esse problema. Tá? A China tem uma NEP, só que é internacionalizada essa NEP. Agora, para o bem ou para o mal, isso aqui foi necessário para sobreviver na Segunda Guerra Mundial e para sobreviver na Guerra Fria. Tá? Foi muito importante porque isso mobilizou o país dentro de uma determinada perspectiva. Houve desenvolvimento da ética, da lógica, filosofia da história, tá? Os mecanismos de Estado-partido também, e quando a guerra terminou, essas experiências foram levadas a outros países. Lamentavelmente, a política internacional tem contradições. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os aliados fizeram um risco no mapa da Europa. Nós podíamos dizer assim, ó, tinham 5 países onde a esquerda tinha condições de estar no poder, tá? Ou sozinha ou em coalizão, esquerda comunista. A França tinha uma guerrilha comunista muito organizada, o partido saiu muito forte. Itália, Iugoslávia, Albânia e Grécia. Tá? Sendo que nesses 3 últimos os guerrilheiros tomaram o poder. Tá? Só que nenhum desses países, fora um pouco a Tchecoslováquia também, nenhum desses países estava no campo soviético. E houve uma coisa muito desagradável, porque na verdade os ocidentais reprimiram essas esquerdas nesses países, porque estavam na sua área de influência. Tá? E inclusive a Iugoslávia ela teve que ser independente de Moscou, o que ela até queria, mas veio a ser útil para ela sobreviver. E aí tem uma revista de 1950, essas revistas, vocês querem ver a história da ideologia, leiam aqueles seleções do Readers ou National Geographic. Pá, cara, aquilo ali como é que é? Sem proteção, vem direto assim o recado, né? Uma vez eu olhei num sebo aqui, uma revista de 1950 da National Geographic, e a capa era o Marechal Tito num cavalo branco, né? E todo mostrado como um herói assim, the good communist, né? Porque ele tinha brigado com a União Soviética, então ele passou a ser o bom comunista e tal, né? Que era como a Thatcher chamou depois o Gorbachev, né? Ai, que rapaz, nem parece comunista, né? Bom, e não era, tá? Mas essa experiência vai passar para outros países. Agora, atenção, não quer dizer que tudo é só poder de baionetas de fora, né? Porque existiam esquerdas. A Alemanha, por exemplo, é um caso interessante de se estudar. O que aconteceu? Bom, tem um lado do mundo, 1/3 do mundo, que depois vai entrar a China, que tem como ideologia oficial o marxismo. Tá? E no Ocidente, tá, vamos dizer, tem um marxismo ocidental e depois até o que se chama eurocomunismo. Tá? Lucas, Korsch, Gramsci, que já tinha morrido, mas o seu pensamento está vivo, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, a escola de Frankfurt, e esses já estão assim meio pós-marxistas, né? Eles já estão, vamos dizer assim, tem uma hora que já não é mais, né?
vai indo, vai tirando um pedacinho, mais um pedacinho, e tem uma hora que já não dá mais para reconhecer, tá? Só na certidão de nascimento, tá? Mas é o tipo Michael Jackson, né? Chega no fim, tu já não reconhece mais o que era aquilo. Era homem, mulher, era branco, era negro. Não é mais reconhecível, tá? Na certidão de nascimento, sabe o que é. E mais ainda o Sartre, Althusser, né? Qual é a questão desse marxismo ocidental? Ele tem a possibilidade de desenvolver um pensamento mais livremente, sem ser a ideologia do regime. Ok, verdade. Mas ele tem alguns constrangimentos também, porque é o seguinte, a Guerra Fria criminaliza qualquer coisa que seja ligada ao socialismo. Que se tu quer fazer alguma coisa de socialismo, tu é acusado de agente do outro lado. Tá? Então, o que vai acontecer? E é uma coisa complicada hoje em dia, porque essa história do combate ao terrorismo que existe, ela está ligada a um processo de criminalização dos movimentos sociais. Tá? Ou seja, tu vai a um ponto, tu começa com o Bin Laden e acaba com o Fórum Social. Tudo é a mesma coisa, todo mundo é bandido. Tá? E atenção, os protestos estão voltando no mundo com muita força. E alguma coisa vai acontecer. Não pense que isso agora é um caminho triunfante, que os caras vão entrar no palácio de Buckingham lá e vão tirar a rainha, convidar a rainha para ela sair, se aposentar. Vai ter alguma coisa que vai justificar um tipo de repressão a esses movimentos. Tá? Evidentemente não vão repetir o que fizeram, porque em 99 começou Seattle, aquela coisa começou a crescer, e aí quando veio o 11 de setembro, tudo caiu na mesma vala e é criminalizado, tá? Criminalização dos movimentos sociais, isso é uma coisa muito séria. Então, esse marxismo, ele vai tentar fazer o quê? Por um lado, ele vai tentar, para sobreviver, porque os partidos social-democratas na década de 50, abandonam o marxismo, tiram o marxismo do seu conteúdo programático. E depois, em seguida, eles tiram a palavra socialismo também. Tá? Ou seja, eles não têm mais o objetivo de de construir um regime socialista pacificamente. O melhor dos mundos é um capitalismo, eles dizem, humanizado. Tá? É uma palavra estranha porque só o homem para criar uma coisa dessa. Os animais não conseguiriam criar o capitalismo, né? Então o capitalismo é humano. Mas enfim, é um capitalismo que distribui a renda. E na Europa vai ter um modelo social que hoje está completamente em crise de favorecer, através de um pacto entre governo, empresários e sindicatos, né, com maciços investimentos americanos que vêm acompanhados de mísseis, né, criar ali uma sociedade consumista, acomodada, pró-ocidental. Então você vê que os europeus, eles em geral, eles não questionam suas rainhas, suas lavagens de dinheiro, exceto quando eles vão lá e o banco quebrou, aí eles ficam chateados. Né? Eles lutam, eles militam aqui, eles criam uma ONG para vir aqui. Eles dizem, por que vocês não fazem algo por vocês? Ou teremos que trocar de continente e nós vamos para lá lutar pelas coisas que precisam ser combatidas. Então, eles vão, nesse caso, refluindo para a forma, o comunismo ele vai para a versão do eurocomunismo, que é um comunismo democrático. E tudo isso vai levando o quê? A um esvaziamento. E à medida que as condições sociais melhoram na Europa, esse grupo ele também vai, vamos dizer assim, se tornando mais moderado. O que acontece é que muitos vão para dentro da academia, né? Ou seja, se fecham só como, olha, não quero saber de política, eu uso o marxismo aqui como método de análise. Então, nós temos vários autores aqui muito bons, né? Mas que eles são dessa visão do marxismo ocidental, que, não podendo atuar politicamente, o que faz? Por que o cara vai desenvolver uma teoria que ele não vai poder botar em campo? Ele vai invadir outras áreas. Então começa a invadir a cultura, né? Outros temas que daí não dá problema. Né?
Ou seja, se tu for um professor universitário e daí começar a trabalhar a teoria da revolução, não sei o quê, não, nós só aceitamos se estiver trabalhando sobre a África, Oriente Médio e tal, aí pode ser, mas tu não vai trabalhar sobre aquela sociedade. Então, ali eles começam, há um crescimento, vamos dizer assim, há um aprofundamento até, e há um debate mais teórico, abstrato, que às vezes até vai criar grupos muito bons na França, na Inglaterra principalmente, tá? De pessoas que são marxistas muito bons. E aqui é uma coisa engraçada, tá? Aqui nas livrarias esses livros ficam meio escondidos. E quando chega nas livrarias da Inglaterra, sempre tem uma estante que diz marxismo, tá? Com livros recém-editados, tá? O que é bastante surpreendente. Tá? Na China tem ali como investir na China, e daí na estante do lado começam as obras completas, tá? Do Mao, Deng, Lenin, Stalin, Marx e Engels, com edições zerinho em todas as línguas ali. Tá? É uma coisa muito estranha. Mas, enfim, esse marxismo ele fica dentro da Europa, nessa coisa da ética, da cultura, ele vai invadindo esse espaço. Agora, o mundo era bem maior que isso. Tá? O mundo é bem maior que isso no seguinte sentido. Na Ásia, a Ásia vai ser sacudida por novos tipos de revolução. E o marxismo ele vai fazer uma grande inflexão, adotando a questão anticolonial e nacional, a questão camponesa, de um camponês em via de proletarização, né? E baseado ainda em métodos leninistas, tá? Com certas variantes nacionais. O que vai acontecer? Que na China a revolução é vitoriosa, no Vietnã também, na Coreia também, tá? Embora os dois países vão ser divididos por um determinado tempo. Tá? A Coreia do Norte ela vai evoluir numa linha um pouco diferente, porque ela vai ter mais uma característica de país europeu inicialmente, porque ela tem uma classe operária forte e poucos camponeses. A parte norte da Península Coreana era a zona industrial. E na reconstrução, inegavelmente, daí, vamos dizer assim, é uma inflexão de tipo soviético. Ao contrário, o Vietnã e a China, eles procuram um mundo totalmente novo da construção, e mais, eles vão ter divergências internas de como construir o socialismo ali e de como interpretar as obras do Marx. E também não vai ser uma experiência fácil, né? Porque há, vamos dizer assim, basicamente três caminhos, três forças se digladiando na China. Uma delas é a construção de uma sociedade socialista copiando da União Soviética, que afinal era um modelo de grande impacto. A outra é uma proposta que está ligada um pouco ao próprio Mao, que é o voluntarismo das massas, o camponês como força revolucionária, tá? A juventude como força propulsora, mas baseado todo num princípio da mobilização permanente. Tá? E há uma terceira que ficou muito por baixo uma época e depois vai conseguir se levantar, que é essa do Deng, que achava que o processo de construção das forças produtivas, ele ia ser um processo muito mais longo e teria que se fazer em coalizão com o Ocidente. O Ocidente havia saqueado a China e a China tinha que fazer o Ocidente devolver esse dinheiro e criar essas bases sociais ali, mantendo o regime. E aqui é uma coisa muito interessante, porque depois nós vamos ter também na África, tá, com o Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral e outros, uma versão anticolonial e anti-imperialista, né, com influência leninista e muitas variantes nacionais, e com uma tarefa importante que é construir o Estado Nacional naquele continente, né, que estava se descolonizando. Na verdade, nós vamos ter só uma revolução clássica mesmo, que foi a Revolução da Etiópia, né, naquele período. E aqui nós temos uma realidade absolutamente nova,
Porque o socialismo, ele e o marxismo, eles encontram o terceiro mundo e, vamos dizer assim, essa realidade do terceiro mundo, ela é uma realidade nova. E, vamos dizer assim, há uma certa liberdade de aplicação de outros métodos e de outras formas para a construção do socialismo. Né? Mas é interessante porque enquanto os doutores discutiam na margem esquerda do Rio Sena, naqueles bares que tem ali, né, qual era a melhor linha, iam para a tal da Sorbonne, entravam e saíam, né, e sempre em discussões que iam até de madrugada, com muito vinho e tal, tinha uns caras que liam essas coisas em pequenos grupos de estudo, nas aldeias, no meio do mato, onde eles se escondiam. Né. O Ho Chi Minh, era um quadro, o Ho Chi Minh foi um cara que notável. Tem cara que merece, o cara é notável. Né? Não sei porque chamam os reitores de magníficos, não são magníficos, são um burocrata, mas o Ho Chi Minh era notável. Né? Então ele está lá, ele encomendou para o partido lá fazer, disse, olha, nós precisamos ter um jornalzinho, isso lá no começo da luta, um jornalzinho para o camponês ler. Tá? Cada aldeia daquela tinha um ou dois que sabiam ler só. Né? Então os caras fizeram o projeto de jornal lá, mostraram para ele olhou. Camaradas do Comitê de Cultura e Propaganda aqui fizeram um trabalho excelente. O trabalho de vocês está tão bom que daqui a 30 anos nós vamos poder imprimir esse jornal aqui. Que, em primeiro lugar, esses artigos de vocês aqui estão muito intelectualizados. Eu mesmo estou com dificuldade de entender alguns conceitos tão complexos que vocês estão levantando aqui. E outro, você sabe que quando o sol se põe é que o cara vai para casa, para a choupana dele. E aí ele liga uma lamparina, uma vela, um candeeiro, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. E aí que ele vai ler aquilo. Quem é que vai conseguir ler essa letrinha aqui? Então, assim, ó, vamos guardar esse aqui, tá muito bom, nota 10 para vocês, daqui a 30 anos nós vamos imprimir esse jornal aqui. Agora nós vamos fazer uma coisa de 4 páginas, com a letra bem grande e com uma estrutura de raciocínio bem simples, para o camponês poder entender o que está acontecendo. Então eles fizeram lá um jornal pequenininho, com os letrão e tal, daí os caras sentavam lá no Vietnã, tomando mate e tal, em volta da fogueira, né, e o cara lia e eles discutiam entre eles. Então, um processo assim que o camponês vai crescendo. Tá? Na África também. Tá? Então, nós temos um grande número de marxistas que nós nunca ouvimos falar o nome deles nas escolas, nas universidades aqui no Brasil. E olha, gente, quando a gente começa a estudar, é um prazer porque, sim, há vida ao sul do Equador. E há vida inteligente e há vida marxista. Tá? Pessoas que vocês nunca ouviram falar e escreveram livros que são extremamente importantes e que às vezes têm mais a ver com a nossa realidade do que... como é que era? O PT tinha um rapaz aqui que era muito ativo, um magro e alto, tá? e que cuidava dessa parte de cultura e um dia passou para o PSDB. Né? E esse cara, eu me lembro, lá logo que o Timur caiu e tal, a gente ia fazer um evento, ele tentou sabotar o nosso evento sobre a queda da União Soviética e tal, né? Que a nossa proposta de análise é que não era só a água suja que tinha sido posto fora, tinha sido virada água suja, o bebê e até a banheira, tiraram tudo fora, né? que vinha ia ser pior do que era, né? Não era uma possibilidade de melhorar tudo e o que vinha ia ser muito ruim. Ele não deixava, não, mas eu vou fazer um seminário aqui e vamos trazer o Castoriadis. Castoriadis, sabe? Então tu tem assim, tu sempre precisa o colonizado, ele sempre precisa de um guru americano ou europeu. Se não tiver aquele guru ali, então os bons marxistas e tem muitos nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, esses são os melhores. E tu quase não conhece o nome deles, porque são professores que escrevem trabalhos com rigor metodológico e mostram, sabe, um conhecimento
formidável. E tu tem um conjunto de gente que às vezes estuda lá ou aprende por tabela, que está lá na África e que produziram obras interessantes. Tá? Então eu tive a felicidade no meu trabalho de poder viajar por esses continentes bastante, África, Ásia, né? E encontrar nas universidades. E finalmente chegar numa universidade onde não se diz só aquilo que se diz nas outras lá do hemisfério norte. Ou seja, tu vê um pensamento, né, crítico, olhando as transformações do mundo, a maneira de aprender a globalização, essa urbanização caótica que está aí, a instabilidade do mundo, né, e isso aí acaba com uma sensação de solidão que a gente tem, porque a gente defende um ponto de vista, a gente está aqui todo mundo junto, tudo compadre, né? Mas vai sair daqui, mesmo no churrasco do domingo na família, tu vai começar a falar as coisas, ou começam ou te ironizar, ou te atirar pedrada. Né? Você sempre com essas ideias, imagina, que besteira, ainda são do tempo. E isso nos dá uma sensação de, será que eu que estou errado? Ou é o mundo? Não, não é o mundo, porque tem muita gente, e a gente não conhece, não tem acesso a isso. No curso aqui mesmo, as pessoas que foram apresentar trabalhos sobre africanos, sobre eles, ficaram encantados de ver, meu Deus, eu não sabia, eu pensei que o Ho Chi Minh só comandava a operação militar e tal. O cara escreveu textos muito relevantes sobre a emancipação do camponês, a emancipação da mulher, a mobilização das massas, como que o mais fraco consegue se armar para derrotar o mais forte. E, cara, derrotaram. Essa é uma, vamos dizer assim, o cara que perde, ele sempre faz um discurso para justificar que aquilo não é uma derrota. Tá? E isso é um problema, porque a gente vai ficando aos poucos sempre com a impressão de que a gente não conseguiu fazer nada. E o mundo está mudando. O mundo está mudando. Tá? Na América Latina, os velhos partidos comunistas, eles ficaram muito presos a ideias, né, ligadas ao modelo europeu, vamos dizer assim, de marxismo que existia lá, tentando achar uma maneira de aplicar aqui na realidade. E teve seus méritos de formação, mas os que foram melhores foram os que discindiram um pouco. E aqui nós temos um patrimônio que a gente, por mais que adore, conhece pouco, que é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana inaugurou um caminho novo. Ela é uma revolução socialista, marxista, mas ela tem um componente que está quase simultâneo com esses que estão acontecendo na Ásia e na África, que é terceiro-mundista. Tá? Então, ela é uma revolução. Por que eles sobreviveram até hoje? Porque não tem matemático que consiga explicar como é que eles sobreviveram. Tá? Então, como é que foi? Eles conseguiram, basicamente, uma revolução que nunca está pronta. Tá? Ou seja, ela se refaz de novo a partir das novas contradições que se criam. Tá? Tem um inglês aí que tem um livro que tinha que ser traduzido, o cara é de uma universidade lá e tal, e foi o primeiro livro que, ele é um livro muito convincente no sentido assim, claro que tu vê assim numa passagem ou noutra que ele é simpatizante, tá? Mas ele vai todo o tempo construindo e chega a um ponto de dizer assim, aqui a Revolução fez uma besteira, aqui ela cometeu um erro, mas ela cometeu esse erro porque ela estava constrangida por tais e tais fatores e pareceu que aquela ali seria a saída. Mas 3 anos depois se deram conta de que esse é um erro e retomaram um outro caminho. Então, é evidente, precisaram da União Soviética em um determinado momento, se aproximaram muito e começaram a copiar determinados modelos, mas quando viram que isso não ia dar certo, chegou na década de 80, pegaram e reverteram a uma outra realidade e sempre buscando grupos de apoio que mantêm a revolução. Então, ela é uma revolução que tem um caráter internacional